Cervejeiros e cervejeiras, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. E no quadro Dicas de Estilos de hoje, eu trago para vocês uma cerveja um pouco diferente. Uma cerveja que não é muito comum, não sei se você já conhece, mas é uma cerveja muito clássica da escola alemã e da região de Düsseldorf, na Alemanha, obviamente, que é o estilo Altbier. Então é uma cerveja muito bacana, que ela tem uma característica única dela, tá? Que é o quê? Ela ser feita com uma levedura ale, então uma levedura de alta fermentação, só que o plano de fermentação e de maturação dela é muito mais parecido com as cervejas do estilo Lager. Então ela tem esse, como quase que fosse uma cerveja híbrida. É uma cerveja de alta fermentação, mas o plano de fermentação dela segue mais as leveduras do tipo Lager, tá? As leveduras de baixa fermentação. O que eu posso falar dessa cerveja para vocês antes de a gente começar? Primeiro, só uma curiosidade, o termo Alt, de Altbier, fala-se lá na Alemanha como uma indicação do antigo estilo de fazer cerveja, da antiga forma de fazer cerveja. Isso porque, no começo, obviamente, todas as cervejas eram do tipo ale, e depois que se descobriu as leveduras Lager, principalmente na Alemanha, faz-se muito as cervejas, né, do tipo Lager. A exceção, claro, das cervejas de trigo alemã, a grande maioria dos estilos de cerveja alemães são lagers, então essa aqui é uma diferente, né, que utiliza aí a levedura do tipo ale. Mas essa levedura ale tem duas particularidades, tá, que vocês têm que ter atento quando for escolher a levedura para a cerveja de vocês, se vocês forem fazer esse estilo. Ela tem que ter uma alta atenuação, então uma cerveja bem atenuativa, porque é uma cerveja bem atenuada, certo? Você vai consumir bastante, os açúcares têm que ser bem consumidos pelas leveduras, e pouco esterificada. Por mais que seja uma ale, a gente não quer aromas frutados na nossa cerveja. Ela é uma cerveja bem limpa, com pouco aroma frutado. O aroma dela, basicamente, é de malte, tá? E isso traz também uma particularidade que é interessante dela, porque ela é uma cerveja amarga, tá? Você vai ficar aí na casa de 30, 50 IBUs, uma cerveja que seria bem amarga, só que ela não tem aroma de lúpulo, tá? Ela tá aqui com aroma de malte, só que ela é uma cerveja amarga. Então ela é maltada, mas tem uma carga de amargor que segura, que dá uma ótima drinkability para ela. A cor eu achei espetacular. Ela está prejudicada um pouco aqui com a espuma, que eu estava no growler, perdeu um pouco de carbonatação, mas a cor dela eu acho que está fantástica. Ela pode ir aí de um âmbar profundo até um cobre mesmo. A minha eu achei muito bonita a cor, está bem translúcida, que também é uma exigência aí do estilo, uma cerveja que tenha essa limpidez, né? Então realmente fantástica essa cerveja. O aroma de malte está muito bacana. E no sabor também você sente bem o malte, mas tem uma carga de amargor que balanceia bem ela, não deixa ela enjoativa, equilibra muito bem. Mas vamos falar agora mais um pouquinho como fazer ela, o que você pode ter aí de dicas para fazer uma boa Altbier. Como eu falei, ela é bem atenuada, então o que você precisa fazer? Um mosto bem fermentativo, com uma fermentabilidade alta. Como é que a gente faz isso? Prioriza beta-amilase. Então, o nosso plano de mosturação aí, para ser mais simples, pode ser uma infusão simples, certo? Embora esse estilo classicamente peça aí decocção, porque também consegue aí uma fermentabilidade maior do mosto e também traz esses aromas de caramelo, das reações de Maillard que acontecem durante a caramelização do mosto ali na fervura, que vão trazer um pouco dessas características, mas hoje com os maltes bem modificados que a gente tem não seria tão necessário ou imprescindível, vamos dizer assim. Então, para facilitar, eu fiz assim, a recomendação que eu tenho é de fazer, de fato, com infusão simples, daí baixa temperatura, na casa de uns 64 graus, que o nosso mosto vai ter uma fermentabilidade maior, tá? E depois com a nossa levedura com uma atenuação mais alta, a gente vai conseguir baixar bem, secar bem ali e ter uma cerveja bem atenuada. Qual o grist de maltes? Basicamente, malte Pilsen alemão, tá? Se quiser ficar bem reduzido, pode também usar o Pale Ale, né, de 2 fileiras, mas principalmente malte Pilsen alemão, mais indicado, para a gente estar bem dentro do estilo mesmo aí. Pode também usar entre 15% e 20% desse grist de malte base, malte Munique, tá? Então também dá para ter uma característica mais complexidade, a questão maltada dela pode trazer fazendo dessa forma. É muito comum, inclusive o livro do Ray Daniels cita várias cervejas que estão aí na segunda fase dos concursos e tal, que cervejas que são aprovadas, né, consideradas muito boas, que utilizam os maltes caramelo. Mas
maltes caramelo e cristal, né? Mas não é muito indicado, não é recomendável totalmente para o estilo, mas muito utilizado e bem avaliado. Então fica a critério de vocês se vocês querem seguir o padrão clássico de não utilizar maltes caramelo ou colocar um pouco mais para trazer um pouquinho mais de complexidade e de repente impressionar quem for experimentar a sua cerveja, certo? Com relação a lúpulos clássicos alemães, o Stout é muito recomendado. Eu não utilizei o Stout, não tinha, eu usei o Tettnanger e o Hallertau Mittelfrüh, tanto para aroma quanto para sabor, que eu fiz 2 adições, metade de cada nas 2 adições. E também pode utilizar o Perle, também, que também é um lúpulo muito clássico. O Saaz também tem gente que utiliza, mas não é tão frequente, pelo que eu li, quanto esses outros 3 que eu citei para vocês. A adição de lúpulo só no começo e até o meio da fervura, não fazer adição de lúpulo depois da metade, dos últimos 30 minutos de fervura. A gente não quer aroma de lúpulo nessa cerveja, tá? A aroma aqui, ó, é malte, tá? Não tem aroma de lúpulo. Ela tem um amargor, ela tem uma carga de amargor que equilibra bem com esse balanço de maltes, mas a gente não tem aroma de lúpulo, certo? Só mais um gole aqui. E a gente fecha, então, fechamos esse vídeo aqui falando da fermentação, que eu falei que é o grande diferencial dela. Então, onde vocês vão fazer um plano de fermentação pensando mais numa cerveja lager do que numa cerveja ale, vamos dizer assim. Então, vai utilizar uma German Ale com bastante atenuação e também pouco esterificada. Mas, quando for fazê-la, você vai fazer ali a temperatura de fermentação na casa, eu diria uns 16 graus, tá? Uma temperatura boa para vocês fazerem essa fermentação. 16 graus, atenuou completamente o mosto, terminou a atenuação, pode passar por uma fase de lagerização, que a gente chama. Vai deixar de 2 a 4 semanas entre 5 e 10 graus, certo? E depois dessa etapa, a gente passa por uma maturação aí a frio, na casa de 0 até uns 2 graus, por uns 30, 40 dias mais ou menos. Então, passados aí praticamente 2 meses, a gente vai estar com a cerveja pronta para botar o prime e finalizar, ou botar no barril, carbonatar e fazer o que eu fiz esses dias. Botei no barril, carbonatei, engarrafei elas, envasei por conta da pressão e mandei para o concurso. Espero que os juízes gostem dessa cerveja, eu tenha um bom resultado. Depois eu falo para vocês aí como é que foi o resultado da minha cerveja. E espero que vocês arrisquem, façam uma cerveja desse estilo. Eu confesso que eu nunca tinha feito. Gostei bastante do resultado, uma cerveja que eu sei que as pessoas vão gostar de tomar. Ficou bem bacana mesmo, seguindo então essas dicas aí que eu estou dando para vocês. Eu acho que vocês tendem a fazer uma boa cerveja dessa também. Claro, cuidando sempre do processo. E como eu já falei aqui no nosso primeiro vídeo sobre o quadro Dicas de Estilo, se você está começando agora, não precisa se preocupar, não precisa se apavorar com isso. Você pode pegar uma receita de malte beer para tentar fazê-la, por exemplo. Você não precisa criar essa receita do absoluto zero. Isso aqui é só para dar algumas dicas para vocês. Então, se vocês tiverem uma receita pronta, vocês podem avaliar um pouco com essas pequenas dicas que eu dei e ver se alguma coisa está fora, se dá para ajustar e deixar melhor, e finalizar e deixar ela com a cara de vocês, ou com a nossa cara, dividindo um pouco aqui do que eu estou dividindo com vocês, com a experiência de vocês também. Se por acaso aqui alguém já fez um malte beer, ou se já tomou, bota aqui nos comentários qual a sua percepção, o que acha desse estilo, o que fez, o que de repente deu certo, o que deu de errado, qual que é o desafio, e a gente vai discutindo aí. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa um curtir. Se não gostou também, pode deixar um descurtir, que eu vou entender que você não gostou desse estilo, ou que simplesmente não gostou da forma como eu estou dando a dica. Enfim, é sempre muito bom para mim saber a opinião de vocês. Já que eu estou aqui falando, quero saber o que vocês pensam sobre isso. Certo? Pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado e que façam e que tomem e que degustem o malte beer. Certo? Um grande abraço e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!